Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Hoje tem um convidado muito especial. Ele não é café quente, mas ele já me fez queimar a língua 2 vezes. Ele é médico, foi ex-prefeito, foi candidato a governador em 2022, é pré-candidato agora. Eu acho que dos últimos tempos foi a grande revelação, a grande surpresa que a gente teve na política maranhense. E hoje, para mim, é uma satisfação muito grande receber aqui, Laésio. Seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui. Rogério, o prazer é todo nosso. Eu fico muito feliz com a forma como tu me apresentaste. Geralmente a gente vai para os programas, as pessoas já estão preparadas com as pegadinhas. E você não. Você me recebe com esses tantos adjetivos, né? Surpresa, né? Já queimei a tua língua 2 vezes. Eu assisto teus podcasts, já vi certa vez quando você fez uma pergunta para o Otelino e usou essa linguagem. Mas assim, fico muito feliz mesmo. Só eu e Deus sabemos o quanto é difícil aparecer para a política a nível estadual. Ontem eu estava no meu consultório, era 2h da tarde. Aí, eu não posso dizer, mas um médico me apareceu lá do nada, com o telefone já na mão. Eu sou da cidade de Tuntum, e eu estou aqui realizando um trabalho, e eu não posso dizer o que é que ele está fazendo, então vou entregar ele. Eu estou aqui realizando um trabalho, e eu tinha que conhecer esse homem, que agora conhecendo a tua cidade, eu vejo o tamanho do feito, né, que tu realizaste. Então eu vim aqui, vou fazer uma foto, vou mandar direto aqui pro WhatsApp da minha mãe, né? E foi uma festa, até a noite, quando eu estava entrando no ônibus para vir para cá, eu recebia vídeos e fotos lá da cidade de Tuntum. E a gente vê, às vezes estando tão longe, a gente não vê o tamanho que tu alcançou a nível de estado, porque você fica reprimido na cidade de 3.000 eleitores ou 7.000 habitantes, e tu não reconhece o teu tamanho real, o teu feito, o tamanho do teu feito, digamos assim. Então, eu fico muito feliz, né, em receber o elogio de alguém que já esteve em tantos degraus da política maranhense como você, Rogério. Então, para mim, é uma alegria. Laércio, assim, eu tenho não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas eu sou muito sincero. Então, quando por que eu disse que tu queimaste minha língua 2 vezes? Quando tu te lançaste candidato da vez passada, eu disse, tem a menor possibilidade. Pouca gente conhece, eu conheço porque, assim, como minha família é de política, eu já visitei quase o Maranhão todo, eu acho que todos os municípios. Mas sabia, inclusive, da dificuldade de ir lá de Estreito para São Pedro, da estrada e tal, das dificuldades. Então, não tem a menor possibilidade do Laésio ter qualquer chance. Qualquer chance. E assim, foi uma grande surpresa. E eu te diria onde é a maior surpresa que eu acho de todos. Mas tu não era conhecido em São Luís. Não. Tu foste segundo colocado contra uma estrutura de campanha muito forte do governo. Tanto de estrutura política, financeira, tudo. Senador. Senador, Flávio bem avaliado, tudo. Era tudo contra um candidato com teu perfil. E o outro candidato era também bastante conhecido, militava aqui em São Luís. O PDT, durante que ele é presidente, teve ocupou aqui o espaço municipal durante muito tempo, né? Dominou a cena política há muito tempo. E assim, a maior surpresa que eu tive foi São Luís, né? Mas, para a gente começar, porque hoje é a primeira vez segunda. Em geral, todos que eu já conversei, não entrevistei porque eu não sei entrevistar ainda, estou treinando, né? Eu achava antes que entrevistar era mais fácil do que ser entrevistado, mas o costume, quando eu fui para entrevistar, eu me senti um pouco de dificuldade. Mas eu queria que, antes da gente começar, tu contasse um pouquinho da tua trajetória e quem é o Laésio, né,
fora da política, o homem? Então, Rogério, eu, assim como o teu tio, né, não nascemos aqui no Maranhão, mas vislumbrando ou olhando para o passado, a gente consegue vislumbrar o futuro. Eu não nasci no Maranhão, eu nasci no Piauí. Eu fui uma criança que cresceu sonhando em ser prefeito. Cara, o meu sonho de vida era ser prefeito. Eu não pensava em outra coisa. Era meu sonho. Toda criança sonhava em ser advogado, em ser médico, em ser enfermeiro, em ser isso, em ser aquilo. Eu sonhava em ser prefeito. As minhas redações eram discursos. Eu gostava de subir no tamburetezinho. Tamburete é aquela cadeirinha sim, que não tem encosto. E eu gostava de subir naquele tamburetezinho para discursar para o meu pai. Meu pai sempre gostava de falar de política, né? Mas era um vaqueiro. E a minha mãe era uma professora. E a gente tinha uma vida assim muito difícil. Mas eu vislumbrava o prefeito. De vez em quando ia lá na minha casa. Era um cara que visitava, andava na rua, né? Fazia festa para criança. Qual era a cidade ainda? Em Marcos Parente. E aí aquele negócio crescia no meu coração assim com uma coisa. E eu sonhava em ser prefeito. E eu não achava, era uma forma de ser prefeito, ficava me procurando, mas como é que eu vou conseguir ser prefeito se todo prefeito aqui é sempre da mesma família? Ou é A ou é B, ou é A ou é B. E a única coisa que une essas duas famílias é o dinheiro, eles têm dinheiro, como é que eu vou ser prefeito? Aí eu vi um médico caminhando nas ruas e sendo assediado pelas mulheres, principalmente pelas mulheres, passa um remédio para o meu filho, um remédio que era a cirurgia, isso, aquilo, outro. Aí eu digo, olha, é ali vai ser o divisor de água da minha vida. E aí eu comecei a estudar para mim conseguir ser médico, porque eu vou ser médico. E olha, eu não tinha ninguém na minha família que fosse médico. A ideia de ser médico era a intenção de ser prefeito, era a coisa de querer ser prefeito. Não era nada como... Eu tinha até medo de sangue. Hoje eu sou cirurgião geral. E aí eu fui atrás de uma vaga de medicina. Às vezes as pessoas dizem assim, Laes, por que é que tu não vai ser primeiro candidato a deputado, depois que tu vai no negócio de governador? Aí eu sempre dou exemplo com a minha história de vida, Rogério. Eu estava muito bem preparado, todo mundo dizia assim, Laésio, rapaz, só são 40 vagas para medicina, naquele tempo era vestibular, só era um tiro no ano, não tinha outra faculdade. Dá para tu fazer administração de empresa, não tem erro, tu vai passar até para direito, tu consegue passar, mas para medicina, Laésio, são 40 vagas, Rogério, eu sempre gosto de dar esse exemplo, a gente tem que ter foco. E eu digo, não, eu quero ser médico. E eu disputei, fui o 39º. Mas eu consegui a vaga, isso aqui é importante, tinha tanto valor quanto a primeira. Isso é tipo deputado na Assembleia. Tanto faz tu ter 100 mil votos quanto 10 mil, tu te elegeu, tu é igual. Valor, exatamente, é justamente isso. Então, eu sempre sou muito focado. E eu voltei para minha terra, agora médico, todo cheio de vontade, um gás para realizar um sonho de uma vida inteira. E aí, cheguei na minha cidade e disse, não, santo de casa não obra milagre. Fui o 3º colocado. Olha, tu foste candidato fui candidato a prefeito em 2008. E o que eu escutava era santo de casa não obra milagre. E Rogério, eu tinha 8 anos quando eu vi aquele prefeito, me entusiasmou, 8 anos de idade. Eu fui candidato a prefeito lá com 32 anos, ou seja, 24 anos depois. Sabe quem foi que eu enfrentei? O mesmo prefeito, lá quando eu tinha 8 anos de idade, que me impulsionou, era o meu adversário. E Rogério, eu vou te contar outro segredo, nós estamos em 2025, ele deixou a prefeitura em 2020. Então, é isso, mas aí eu vim para o Maranhão desiludido, não queria mais nem saber de política. E aí, logo na primeira oportunidade, me lançaram candidata a vice lá na cidadezinha que eu morava. Eu digo, vice é muito bom, não vai gastar dinheiro, vai andar atrás do candidato, se o candidato ganhar, tu ganha. E se ele morrer, tu ainda vira prefeito. Realizou era São Pedro, São Pedro dos Crentes. E perdemos por 31 votos.
Aí eu entendi o real sentido das coisas. Às vezes o ser humano, quem acredita em Deus acredita no diabo e vice-versa. E eu acho que essas duas forças que dirigem o universo, é assim, o bem e o mal. E às vezes as pessoas acham que tudo aquilo que está dentro de você é algo pessoal, é algo seu, né? Aquele desejo foi plantado por você, pela tua vontade, não pelo teu espírito, não. Foi Deus. E ali eu me fez sentir que, olha, o tempo é o meu, a cidade, o estado, é eu que vou dizer. Agora, o projeto na tua vida, eu sou um homem muito cristão, e eu acredito muito em Cristo, e eu entendi que quem plantou aquilo no meu coração não foi o homem, não foi aquele desejo de ter visto aquele prefeito, não, foi Deus que plantou no meu coração. E ele sabia a hora certa e fez tudo direitinho. E todos aqueles sonhos que eu vivia lá no passado, a primeira pessoa que eu liguei quando eu ganhei a eleição foi para minha mãe. Mamãe, eu ganhei. Agora eu vou ser aquele prefeito que eu sonhava. Aquele prefeito de andar no meio da rua, de fazer as obras junto com o povo, de apresentar, de ouvir, de visitar. Eu vivi um sonho. E por circunstâncias outras, a gente hoje vislumbra ser governador do Maranhão, né? E o Laésio, fora da política, é um pai de família, é um homem devoto do trabalho. Eu trabalho em 6 municípios diferentes. É outra coisa. Não precisa tu me falar, não, porque às vezes, assim, tô falando, pode parecer para as pessoas, não. O Laésio quer se mostrar. Mas eu tenho um amigo em comum, César Pires, que a gente estava conversando sobre ti. E ele dizendo o seguinte: mas o Laésio tem um problema da gente fazer agenda, de fazer campanha com ele. Porque se a gente disser, temos que fazer uma semana aqui, Laésio, de campanha, mas não tem como. Se der sábado e domingo a gente vai, dá? Porque durante a semana não dá, porque eu trabalho. Eu pensava até nos 5. Não, eu trabalho em 6 municípios diferentes, sou concursado no IFMA de Mangabeira, eu sou concursado na Prefeitura de Balsas. E um médico hoje em dia tem que se rebolar em vários para manter. Eu tenho 2 filhas fazendo medicina em faculdades particulares, todo mundo sabe o peso disso. Eu sei. Então, para mim, é mais difícil do que para os outros. Mas é algo, a força que está dentro de mim é algo que as pessoas talvez não entendem, porque é aquela coisa que eu explicava ainda há pouco do bem e do mal. Eu acredito que quem nos dá força é Deus, e eu já me sinto um milagre, de você estar lá no sul do estado, preso a uma cidade de 7 mil habitantes, não tendo tempo para fazer pré-campanha, mas continua vivo na lembrança popular, através das redes sociais, os meus vídeos do Instagram, né, aquele monte de compartilhamento. Eu já tenho o time do vídeo, quando ele tá bom, quando ele vai ser mais ou menos. Então é muito bom, você faz uma coisa que você ama e você vê no olhar das outras pessoas. Da pouco eu cheguei na rodoviária, coisa mais linda do mundo, eu desço do ônibus, o motorista já tá lá, meu governador fazendo foto, e eu saio, o carregador das malas já diz: meu governador, posso lançar aquela foto? Nós fizemos há não sei quantos, eu nem lembrava mais, né? E as pessoas correndo lá: olha, eu já tô com aquele, eu tô com Bonfim no meu carro e no carro do meu irmão, bora fazer uma foto. Isso é lindo, não tem preço. Tem uma pergunta que está no roteiro para eu te fazer, mas antes eu quero te fazer uma para tu contar uma história para a gente aqui que me chamou muita atenção. Eu assistindo as entrevistas, e tu contaste de uma reunião que tu tiveste com o Flávio no Palácio. E depois que tu contaste, eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos, e eu fui perguntar: gente, eu vi essa reunião e mostrei para um amigo. Uhum. Só que aconteceu porque ele estava na sala. E eu digo: não, vou te ser sincero de novo. Digo: essa conversa lá é essa. Isso é papo, isso não teve desse jeito, não. E aí ele me disse o seguinte: Rogério, foi desse jeito. Aí eu queria para tu contar um pouquinho pra gente também, contar essa história, e aí eu vou te dizer
no final, por que eu estou te pedindo para tu contar. Primeiro que é interessante, é uma coisa que eu acho que me marcou, e eu acho que marcou muitas pessoas, e aí eu quero também para tu, aqui no podcast, tu contares, e inclusive me contaram uma fofoca que tu tinha marcado, se eu não me engano, o que me passaram, né, é que o Brandão na época tu era prefeito, articulou para ser recebido, pautas normais de um prefeito com governador. Só que antes da reunião, tu tinha feito um vídeo, que eu queria para tu contar do vídeo também, porque essa parte eu sinceramente não lembro exatamente. E antes do Laésio entrar, pessoal, na audiência com o governador, um auxiliar do governador foi lá e mostrou o vídeo. Conta aí pra gente, Laésio, um pouquinho dessa reunião. Então, Rogério, eu era prefeito já há 6 meses e eu tinha votado no governador Flávio Dino por 2 vezes. Cara, aquele homem que queria a libertação desse estado, eu recebi um folder uma vez de um candidato a governador que já tinha sido juiz federal. Eu digo, meu Deus, esse é o cara. Juiz federal, esse cara que vai mudar a cara do Maranhão. Juiz federal, um monte de... Rapaz, é esse cara que eu vou votar. E eu era um simples eleitor naquela época e fiz uma turminha de homens lá na minha cidade, vamos votar nesse rapaz aqui. E foi a única cidade do estado, no sul do estado, que ele ganhou a eleição, uma cidade chamada Feira Nova do Maranhão, eu era médico lá. Fizemos um grupinho e votamos naquele homem. E acompanhei a disputa até o último segundo. Ele não foi para o segundo turno, né? E depois eu não era prefeito ainda, mas já era pré-candidato, aquela coisa, e fizemos campanha a favor dele contra o filho do Lobão, né, do Edinho. E ele foi vitorioso. Aí daqui a pouco eu estou prefeito, e queria uma audiência com o cara que eu tinha postado minhas fichas desde sempre. E já era 6 meses e não conseguia essa audiência. Quando foi em fevereiro, ele lançou um carnaval para todas as cidades. Ele dava um dinheiro para todos os prefeitos fazer esse carnaval. Aí eu fiz um videozinho lá na cidade que, meu Deus, o que é que eu vou fazer com um carnaval em São Pedro dos Crentes? Como é que eu vou investir o dinheiro no carnaval? Eu queria um bloquete, eu queria um poço, eu queria um asfalto, mas o que eu vou fazer com carnaval? Foi esse o vídeo. Não foi pegadinha, não, né? Não. É porque realmente eu tinha me esquecido qual era a questão do vídeo. Isso lá em fevereiro. Sim. Né? Agora, o Flávio Dino ele inaugurou um negócio esquisito que nunca nenhum outro governador tinha feito. Ele tinha pessoas na Secretaria de Comunicação, Márcio Gerri, pessoas na Secretaria de Comunicação, lotada a Secretaria de Comunicação, em todas as cidades do estado. Era como se fosse uma coisa de comunista. Ouvidoria. Os caras eram ouvidor do prefeito para saber, para ver como era que estava o clima do prefeito, para sentir os prefeitos. Ele tinha alguém dentro da cidade, lotado na secretaria do Márcio Gerri. E esse cara deve ter levado lá esse vídeo e eu senti um negócio estranho. Rogério, quando eu cheguei na sala, eu era um prefeito eleito no PSDB na época, e era um prefeito do Brandão. O Brandão tinha 20 prefeitos, fez um jantar, e um dia o Brandão me ligou e disse, vamos marcar com o governador. Aí eu cheguei e estava todas as pessoas lá, o Márcio Gerri, estava o antepresidente do TCE, Marcelo Tavares, o hoje prefeito de São Pedro dos Crentes me acompanhava naquela época, ele não era nem vice ainda, era só mais um homem de confiança minha, e estava eu, e o Brandão me recebeu. E aí o Rigo Teles não pôde me acompanhar, naquela época era o nosso deputado estadual, e me deu um montão de pedidos para me apresentar lá para o governador. Aí eu cheguei, sentei na mesa que nem essa aqui, o Brandão sentou na cabeceira, os outros aqui, e aí o Brandão
levei pro Brandão, o governador tá aqui na antessala, resolvendo umas coisas, tá muito ocupado, mas eu vou lhe atender aqui, vou levando lá suas demandas. Aí o Rigo tinha me instruído, você manda aí depois manda outro, um ofício, para não ficar chato demais, né? Não dá tudo de uma vez, não. Se tu vê que ele tá indo bem, tu vai dando mais. Aí o Brandão, eu dei um ofício, 2 ofícios aqui, pedindo um bloquete, um poço, aí o Brandão ia lá. Aí o Brandão voltava, o governador tá de bom humor hoje, Laércio. Tem mais alguma coisa aqui para passar? Ele já assinou esses 2 aqui, vai autorizar. Aí eu digo, olha, o Rigo me disse, pois tá aqui os outros 4. Aí ele foi lá, olhou assim, foi lá. Olha, o governador assinou tudo, eu achando aquele estranho. Tá estranho. Todo mundo assim, com o olhar assim meio tenso. Aí, tá bom, Laércio? O Brandão levantou e disse, tá bom, Laércio? Tranquilo? Foi se sentir, aquela levantada satisfeito, embora, vai né? embora. Rapaz, só faltou uma coisa, eu vim de tão longe, rodei 800 quilômetros, passei 10 horas dentro de um carro a noite inteira, ainda tô com cara de sono. Se eu chegar lá na minha terra e não ter uma foto com o governador, o cara que eu votei, eu disse desse jeito pra ele, não vai ter nem graça. Aí ele olhou pros outros assim, eu notei que mais tensão ainda, ele olhou pros outros como quem disse assim, e agora? Eu vou lá, vou ver o que é que se o governador pode vir aqui. Aí lá se vê um governador todo de camiseta polo, chegou todo pomposudo, o Brandão já saiu da cabeceira, já deixou ele sentado. Aí o governador chegou e fez assim, olhou assim para mim. O que é que você está fazendo aqui? Você não disse que meu governo é só de pão e circo? Tudo sério. Aí eu olhei assim para os outros, para ver se os outros sorriam. E ninguém sorria. Eu digo, meu Deus, será que esse homem tá falando é verdade? Tá sério mesmo? Será que é sério isso? Aí, e ele continuou. Você não disse que meu governo é de só de pão e circo? Rapaz, eu tô aqui há tantos 2 anos e meio, trabalhando 24 horas por esse estado. PPP, eu criei isso, eu criei aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele foi e tocou num ponto. Disse, eu criei um programa aqui para custear o transporte escolar e eu tenho feito tanto. Aí eu digo, agora eu peguei ele. Eu já não tinha mais nada a perder, o cara já tinha me humilhado muito. Aí disse, agora eu peguei ele. Governador, eu votei no senhor, eu tô aqui, é porque eu votei no senhor 2 vezes. Eu até chorei quando o senhor perdeu para Rosiana no último segundo, sabe? E o senhor me humilhar tanto desse jeito. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, governador. Olha, deixa eu lhe falar, já que o senhor falou em educação. Eu já fiz 3 salas de aula para o ensino médio, para o seu ensino médio funcionar. Quem carrega seus alunos para a escola, assim como todos esses prefeitos do estado que não têm coragem de falar, sou eu. Eu carrego seus alunos, não cobro nada. Ah, mas tem o programa que o Camarão disse, levantou, pegou o telefone. Camarão, vou te mandar um prefeito aí que disse que nunca recebeu esse programa lá. Disse, você sabe quanto é que custa cada prestação desse? São 7 prestações, são 7, o convênio diz que vou receber 7 parcelas. E o senhor sabia que já é junho e eu não recebi nenhuma parcela ainda? Sabe quanto é uma parcela? R$ 2.300, lembra como fosse hoje. E o total não passa de R$17 mil, é uma coisa assim. Não passa de R$17 mil ou R$18 mil, que não satisfaz o valor mínimo para se fazer uma licitação. E ele me pede para me fazer uma licitação desse valor. Você está vendo? Não é para pagar. Aí ele levantou. Camarão, vou te mandar aí um prefeitozinho egocêntrico. E assim. Eu digo, não, diga pra ele que eu não vou não, que eu já tive lá. Peguei um chá de cadeira, ele não me atendeu. Aí ele... Camarão, ele disse que não vai não. Aí bateu o telefone, não era aquele telefonezão? Sim. Bateu o telefone, o clima tava novamente. Bom, né, Aí eu levantei da cadeira, aí ele olhou assim pra mim, olha, Brandão, teu prefeito não tem nem educação. Passa 6 meses para ser recebido pelo governador e se levanta da mesa. Aí eu digo, não, governador, eu vou me sentar de novo. Continuei a humilhação. E ele continuou. Aí parou, governador. Aí eu levantei de novo, peguei todos os ofícios que ele disse, rasguei na frente dele. Aí o Marcelo Tabar, rapaz, respeite o governador, é o governador do estado. Eu digo, quem quer respeito, se dá o respeito. Eu rasguei, joguei em cima dele, passei 6 meses sem vir aqui.
sem ter nada de governador, e vou passar mais 3 anos e meio, mas nunca mais eu volto aqui enquanto eu for governador. E joguei e saí. Saí lá na porta, a segurança me barrou. Você não pode sair daqui não, o governador disse que é para você voltar. Aí eu não vou voltar. Liguei pro Riga, ele não me atendeu, o assessor dele, botei no Viva Voz, rapaz, deixa o governador, deixa o prefeito sair, deixa o prefeito sair. Aí o outro lá atrás disse, o governador mandou o senhor voltar, é pro senhor voltar. Eu disse, não vou voltar mais não, é para sair daqui, eu quero sair. O cara me viram que eu tava assim, muito, já era 7 horas da noite, tava escuro já, e eu fiquei, foi com medo, um monte de segurança, e deixei ela sair. Na madrugada o Brandão me ligou. Disse, Laércio, rapaz, o governador acabou de ter um problema com a Maura Jorge em cima de um palanque, assim, assado, já não caiu bem, já não está muito bem, assim, para a imprensa, mais um problema com o prefeito, não vai ficar bom, não deixa essa história sair, não. E essa história ficou guardada por muitos anos. Muito tempo, muito tempo. Eu te fiz essa pergunta, primeiro que é uma história, vou dizer, engraçada, mas é curiosa, né? Mas lá, não sei se é verdade ou não, tu pode me confirmar, teriam me dito, me disseram, né? Não sei se isso realmente aconteceu, do que o Flávio disse que se tu quisesse ensinar ele a governar, era para tu ser governador. Se candidatar. É verdade? É verdade. Isso aí de alguma forma te motivou? De alguma forma não, me motivou em todas as formas. Todas as formas. Foi um motor gerador, aquela coisa de por que não? Por que não eu? Eu vi lá como é que funciona, eu vi um governador despreparado assim emocionalmente para lidar com o prefeito. A gente sabia, todo mundo sabia que ele não era um homem dado a receber prefeitos, ele tinha mudado até os modos operantes. Antigamente o prefeito recebia uma emenda, ou uma emenda não, recebia um convênio do governo, ele ia, fazia obra e tudo mais, o governador confiava no prefeito. Hoje em dia não, a gente era sabido que você assinava um convênio, o governador mandava fazer a obra, ele mesmo, o governo mesmo cuidava daquela obra, o prefeito não mais tocava no dinheiro público do Estado, nada do governo. Então, era um governador que não fazia questão de receber prefeitos de jeito nenhum, era um problema que ele tinha de receber prefeitos, e eu vi um total despreparo naquele momento para um homem público. Eu digo, nós podemos fazer muito melhor. Nós podemos fazer muito melhor. E acendeu aquela chama. E quando eu dizia para ele, explicava para ele sobre as licitações, por que não podia fazer aquela licitação daquele dinheiro, que aquele dinheiro não perfazia o valor mínimo que a Constituição falava sobre a licitação. E eu digo, esse homem está um pouquinho despreparado para esse negócio de gestão pública. E eu posso fazer muito mais do que isso, eu posso fazer muito mais do que isso. E depois que eu saí dali, eu saí mais interessado ainda em ser governador. Era isso, porque eu tinha me dito, eu digo, e algumas palavras às vezes marcam a gente. Uma frase que te dizem uma coisa, ou um fato, e acaba isso sendo um detonador de uma mudança ou de um projeto que você vislumbra, que você acolhe, né, que você desenvolve. Mas eu queria voltar um pouquinho para... Tu foste eleito em 20... Em 16. 16, foi reeleito em 20, com 90, mais de 90% dos votos. Mais de 90% dos votos. Aí em 22, tu, inclusive motivado por isso que a gente acabou de falar, tu partiste para queimar minha língua e ser candidato a governador. E ter uma votação extremamente expressiva, segundo Rogério, colocado. As pessoas não lembram, mas naquela eleição de 20... terminou a eleição, teve um apagão no estado. E como meu município era pequeno, era o único que já tinha sido resolvido a contagem de votos. Já estava o resultado no eleitoral. E ali nós fomos o primeiro a ser contabilizado. E nós vencemos por uma maioria assim esmagadora, mais de 90% dos votos. Era o prefeito, proporcionalmente falando, o mais bem votado da história do Maranhão naquele momento. E aí a Mirante entrou em contato com aquele prefeito recém-reeleito, com a maior votação proporcional, percentual. E eu lembro como se fosse hoje o Cabalau me entrevistando. Eu digo, pois Cabalau, eu vou te dar aqui uma notícia em primeira mão. Eu fui reeleito, a maior reeleição desse estado, e você vai receber algo de primeira mão. Me reelegi,
mas vou deixar o cargo de prefeito, vou renunciar daqui a 1 ano e pouco e vou ser candidato a governador do Maranhão. Isso na noite do dia 3 de outubro de 2020. Esse fato eu não sabia. Pois está lá, está gravado. Laércio, e aí quando tu partiste para o projeto de candidatura a governo, o que tu sentiste mais dificuldade? Tu é um município pequeno, eu sei que tu não tem grandes postos, tu é uma pessoa, vamos aqui botar entre aspas, normal, classe média, então assim, teoricamente ser um grupo, tu partiu sozinho, quais foram as maiores dificuldades que tu tiveste naquele momento? E de partido? Olha, porque eu dei uma olhadinha, eu acho que naquele tempo tu já teve dificuldade para conseguir um partido para se candidatar, não foi? Sim. Olha, Rogério, ao contrário de outros por aí, que já tentaram isso antes, foi tudo planejado. Foi tudo planejado. Eu fiz a campanha de reeleição dizendo, se eu me reeleger por 1 voto, mesmo assim eu serei candidato a governador. Aí já veio a grande surpresa. Eu fui a maior reeleição do estado. Eu digo, Deus está nesse negócio. Lembra, Deus está nesse negócio. E durante a campanha, eu já preparei, a eleição foi para a vice. A eleição não era para prefeito, era para o nome do vice. Então, nós nos preparamos, nós tínhamos um projeto, Rogério, lembra? Olha o toque, um projeto. Nós não saímos de uma prefeitura aleatoriamente assim, dizendo, não, um projeto diferente. Rogério, escuta, diferente de muitos que estão tentando fazer o mesmo que o Laércio já fez em 2022. Nós tínhamos um projeto, nós nos planejamos para ser governador. Nós escolhemos uma pessoa certa para continuar o nosso projeto de governo lá como prefeito. Preparamos a casa. Agora, você diz assim, como é que você vislumbra algo saindo de um lugar tão pequeno, Rogério? Nós tínhamos números que eu sabia que ia impactar no coração das pessoas quando elas ouvissem. Rogério, nós tínhamos um IDEB quando eu entrei, que era o 113ª posição nas séries finais do ensino fundamental. Nós éramos a 113ª posição, Rogério. Em 2 anos, eu plantando a merenda escolar, eu vou dizer nas ruas, eu vou subir em cima de um tamborete, como eu fazia de criança, e dizer assim, olhe, vocês estão olhando aqui para um prefeito que plantava a merenda escolar. Rogério, eu ia para cima de um trator, plantava a merenda escolar. Sabe por quê? Porque eu entendia que um aluno com biscoito, o entendimento que o Brandão teve há alguns meses atrás, depois de 10 anos de governo, que poucas proteínas, ou a criança vai assistir aula, mas não vai prestar atenção porque a barriga está roncando. Eu tive lá logo no primeiro mês de mandato, eu arrendei uma propriedade, plantei a merenda escolar, o excedente eu vendia, aí eu já tinha uma merenda ótima. A criança já ia assistir aula com a barriguinha cheia. Pronto. Ganhei o Delclides Macedo. Sim, Porto Franco. Porto Franco me deu uma climatização do hospital. Aí eu fiz as contas. Rapaz, esse dinheiro dá para climatizar o hospital, mas dá para climatizar todas as minhas escolas. Comprando. Aí a empresa ganhou, beleza, mas vamos ver aqui, olha. Eu não quero nem um centavo de vocês. Mas vocês têm que ver que vão ganhar dinheiro demais com esse negócio. Tem muita gente, meus advogados dizem, rapaz, eles não falam isso. Olha, quem me conhece sabe, eu gosto da verdade. Olha, vem cá, eu não quero nem um centavo. Vocês vão ganhar muito dinheiro, mas eu só vou contratar se vocês me derem ar-condicionado para mim, colocar em escola tal, escola tal, escola tal. Climatizei várias escolas. Tu acredita? Com dinheiro que veio para climatizar um hospital. E climatizou o hospital e várias escolas. Aí nós temos agora um ambiente propício. Sala climatizada, criança de barriga cheia. Agora, professor. Fui procurar exemplos de quem deu um salto de qualidade na educação no estado do Maranhão e no Piauí. Cidade de Cocais, Oeiras, mandei meu secretário visitar, conversar, trouxe um pessoal que deu um salto espetacular na educação na cidade de Uruçuí e na cidade de São Domingos do Azeitão naquela época. Tá, divisor de água, eles ensinaram o caminho das pedras. Rogério, 2 anos depois,
o IDEB, que era a 113ª posição do estado do Maranhão, passou para número 2. Opa, eu já tinha um discurso espetacular para quem gosta de educação. Um discurso espetacular. E, para completar, para quem é servidor público, eu tinha um discurso melhor ainda. Eu paguei 17 salários a um professor e a um servidor da educação durante um ano. Porque dinheiro sobrou. Sobrou o dinheiro do Fundeb e eu reparti com todos eles e deu 17 salários. Tinha mais um discurso para levar para as ruas. Era algo fantástico. Quem que tinha ouvido falar de um prefeito que pagava 17 salários, que deu um salto enorme na educação, né? Um prefeito que dizia que nunca recebi um centavo para fazer obra sequer, emenda sequer. Nunca recebi uma emenda parlamentar para fazer obra nenhuma. Mas nunca me faltou dinheiro para fazer escola, para fazer posto de saúde, para fazer calçamentos, para fazer asfalto, Rogério. Eu podia dizer hoje, não tem aquela que você acabou de dizer, São Pedro dos Crentes Estreito? Sim. Eu hoje posso dizer assim, como prefeito, eu coloquei quase 1 quilômetro de asfalto naquela via. Já, como prefeito da menor cidade do estado, com o menor orçamento do estado. Isso é gestão, exemplo de gestão. E aquilo dali fazia sucesso nas ruas, por onde eu andava. Rogério, tinha uma ponte aqui que a Rosiana fez há 10 anos atrás, antes de eu ser prefeito, que ela fez por 325 mil. Naquele mesmo córrego, o nome do córrego é Santa Rosa. No mesmo córrego, 100 metros depois, tinha outra ponte de madeira ainda a ser feita. Ela fez uma de concreto, 325 mil. 10 anos depois eu fiz a mesma ponte, no mesmo córrego, 100 metros de diferença de um para outro, ligando o mesmo bairro Santa Rosa ao centro da cidade, e custou quanto? 52 mil reais a mesma ponte, no mesmo tamanho. Eu acho que tem mais estrutura. 10 anos depois. Isso daí, a rua ficava fantasiada quando eu chegava no meio de uma praça e pegava o microfone. Eu lembro de uma cena lá em Carolina. As pessoas saíam dos empreendimentos para escutar. Eu na praça pública parecia um louco, falando para meia dúzia de pessoas, mas daqui a pouco a praça estava lotada. Eu lembro disso também, aconteceu em Primeira Cruz, na cidade de Primeira Cruz. Parecia um cara chegando assim do nada, cheguei de voadeira, né? Lá em Primeira Cruz só chegava de voadeira. E eu fui para a praça pública e comecei a falar no microfonezinho, e daqui a pouco juntou tanta gente naquela praça, eu digo, eu estou no caminho certo. E eu tinha o projeto para conseguir um partido. Rogério, era o seguinte, olha, eu vou renunciar do cargo de prefeito. Alguém vai ter a coragem de, sabe, eu vou dar oportunidade, vou dar meu partido para esse prefeito. O cara tá renunciando do cargo, tá entregando um cargo por, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o prefeito vai ser candidato a governador e se não der certo ele volta. Olha, presta atenção, não dá para voltar mais não. É renúncia. Você vai renunciar a algo, né? Para sempre, acabou. E eu estava fazendo aquilo. O plano era esse. Eu tinha uma prefeitura para oferecer em troca de um partido. Olha, eu vou apostar nesse cara. Ele está entregando algo muito grande. Uma prefeitura durante quase 3 anos. Esse cara tem algo de diferente. Era isso que eu pensava. E deu certo. Deu certo? Deu certo, a gente conseguiu um partido, né? Mas Laércio, teve nesse período... me corrija se eu estiver errado. Tu passaste por mais partidos, tu disputaste pelo PSC. Tu passaste por outros dois. Pelo AGI, pelo PTB, né? E as pessoas... O PTB depois eu vou te fazer uma pergunta de quem fez. As pessoas iam me tomando partido e eu ia indo para frente, mas sempre perseverando. Laércio, eu nunca desisti. Tu tens, assim, eu comento muito que eu acho que a direita, o eleitor da direita, o eleitor mais conservador, que hoje se rotula muito de bolsonarista, mas eu particularmente não acho que isso seja um rótulo positivo. Me perdoe. Eu acho que você simboliza muito a direita conservadora. Não necessariamente o bolsonarismo, que outro dia eu até vi um comentário seu numa rede social, e às vezes as pessoas ficam meio cegas hoje, né? Uma polarização extremada, e tu fizeste uma colocação e fizeram uma crítica. Eu ia até fazer um comentário
a teu favor, eu digo, não, mas agora eu já não posso mais fazer o comentário por causa do meu podcast, eu quero passar neutralidade. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Naquela época, o partido de Bolsonaro era o PL. Sim. Naturalmente, a gente imaginava que tu fosses ser candidato pelo PL, porque inclusive o eleitor criou essa identidade. Mesmo tu não usando essa questão, eu sou bolsonarista, houve uma identidade natural, que eu acho que o eleitor de direita faz esse filtro melhor. Ele observa quem é de verdade e ele não absorve quem quem está surfando uma onda. Sim. Quem quer surfar a onda agora da direita, do conservadorismo. Tu tentaste o PL, por que não deu certo? Então, Rogério, a direita no Brasil ainda é algo muito novo. Nós temos que convir que isso é verdade, é muito novo. Por exemplo, no Chile, hoje as eleições no Chile, o primeiro colocado é da esquerda. Tem 29 pontos na pesquisa. Aí vem a ultradireita, que tem 21 pontos. Tem a direita conservadora, que tem 18 pontos. Tem a direita popular, que tem 13 pontos. E tem a centro-direita, que tem 12 pontos. Moral da história. A esquerda vai ganhar no primeiro turno. Mas está na cara que vai perder para a direita, para qualquer um candidato da direita no segundo turno. Todos os analistas veem isso. O que eu quero dizer com isso? Que esse rótulo é porque ele é muito recente, mas as pesquisas da Quest, da Paraná Pesquisa, já mostram que existe a esquerda do Lula, com 31% de intenção de votos. Existe a direita bolsonarista com 29% dos votos. E existe a direita que tem a centro-direita que tem 33% de intenção, ou que vai decidir a eleição. Essa que vai decidir a eleição. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que nós temos várias linhas de direita e o povo vai acabar com essa polarização. Não vai demorar a acabar com essa polarização. Acho que vai ter uma unidade maior do campo da direita. Vai sim. Eu tenho dito para todo mundo, hoje o Lula é o franco favorito, passando um pouquinho para a política nacional, mas eu tenho certeza que qualquer um candidato, não digo qualquer um, mas a maioria desses candidatos de direita que estão bem posto na pesquisa, eles são capazes de vencer o lulismo no Brasil. Por quê? Porque o povo está cansado. A Quest disse que 56% da população não querem mais que o Lula vá para a reeleição. Não quer dizer que eles não querem o Lula reeleito. Dizem assim, não querem que o Lula vá para a reeleição, porque acham que ele já está idoso, porque acham que vai macular o passado dele, por aí vai. 56% da população. 56%. E olha que a rejeição do Lula é 59%. É a do Bolsonaro, 60%. Assim diz as pesquisas. Agora, o brasileiro tem que entender que a direita, um homem de direita, uma mulher de direita, ele tem a sua essência. E, como tal, eu tenho a minha essência. Por isso que eles conseguem enxergar no Laésio alguém de direita. Porque nós temos a essência, antes do Bolsonaro ser presidente, Rogério, e eu digo isso sempre, eu já era prefeito. Mas não quero, querendo ser mais que ninguém, não. Mas, às vezes, as pessoas não querem entender algo que é muito importante. Rogério, o Laésio Bonfim é, por 2 vezes consecutiva, a maior votação percentual do Bolsonaro no Norte e Nordeste. A maior votação proporcional e percentualmente falando no Norte e Nordeste por 2 vezes consecutivas. Não recebeu o apoio, por quê? Porque ele estava muito ligado, os filhos dele são muito ligados à questão do Everton Rocha naquela época. Dizem até por aí que o Flávio é sócio do Everton, então isso impediu que o pai deles pudesse ver o Laésio com outros olhos. Mas o importante é que não atrapalhou. Eu ia te perguntar isso, se tu ficaste magoado, ficaste chateado do Bolsonaro não ter declarado um apoio claro para ti, assim, explícito para ti na campanha, e também, depois eu vou te perguntar isso, mas inclusive o Iglesias Moisés, um tempo atrás, fez foi no podcast, fez algumas ponderações em relação a ti, que tu não
era difícil de tratar, e te fez uma crítica que tu tinha renegado o Bolsonaro em 2022. Mas isso aí eu queria primeiro para tu me falar da questão do apoio de Bolsonaro. Se isso te deixou magoado, se te deixou chateado? Olha, dizer que eu não fiquei magoado, eu ia estar mentindo para você, Rogério, e para teu público. A gente fica magoado. Como eu te disse, nós fomos por 2 vezes a maior votação do Bolsonaro no Norte e Nordeste, percentualmente falando. Nenhuma cidade no Norte e Nordeste daria a vitória para o presidente Bolsonaro já no primeiro turno, como a minha deu, por 2 vezes consecutivas. Mas eu tinha que entender, né? Tudo é no tempo certo, no tempo de Deus. Não foi? Aconteceu, ele colocou a mão sobre a Mariana foi para o segundo turno. Poderia ter acontecido isso com o Laésio também. Sim. E hoje eu poderia até ser governador do estado. Mas, repito, hoje eu não tenho mais mágoa. Não tenho mais mágoa. Sou um eleitor convicto da direita. Qualquer um dos candidatos postos da direita, né, Michele, Bolsonaro, Eduardo, Zema, né, o meu candidato é o Zema pelo Partido Novo, mas se o Zema for vice, como está dizendo aí, do Tarcísio, nós vamos estar apoiando qualquer um. Eu tenho uma essência que é muito maior que eu. Com relação a Iglesias, eu acho o Iglesias um homem muito inteligente. Eu admiro, ele sabe disso, eu admiro a inteligência do Iglesias. Só que ele também é muito contraditório. E todo mundo sabe, não precisa dizer, né? Não precisa dizer que o Iglesias é muito contraditório. Quando o Iglesias fala que eu sou uma pessoa difícil, eu fico olhando para o Iglesias. Se eu sou difícil, imagina o Iglesias. Mas não vim aqui para polemizar com o Iglesias. Respeito a visão dele sobre mim. Agora, se ele soubesse de onde eu venho, né, o que eu já passei para estar aqui, ele teria um pouquinho mais até mais de carinho pela minha história e pensaria 2 vezes antes de dizer que eu sou uma pessoa tão difícil. Eu sou um homem que tem essência, que já mostrei muito como gestor. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, Rogério, mas você sabia que como prefeito nós conseguimos ser inovadores. O prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, ele criou o último instituto de previdência desse estado e do Brasil. Você sabia disso? Ninguém sabe disso. Nós criamos o último instituto de previdência do Brasil, instituto próprio, equivalente ao INSS, para as pessoas que sabem. Nós fomos um prefeito daquela cidade tão pequenininha, mas nós tínhamos uma visão de futuro. Sabe? Porque quando eu criava o Instituto de Previdência Própria, me sobrava um pouco mais de dinheiro quando eu era apenas alguém do regime geral que contribuía para o INSS. Então, sobrava um dinheirinho a mais para me investir na minha cidade. Então, eu resolvi criar o Instituto de Previdência lá em São Pedro dos Crentes. Rogério, hoje é impossível se criar, a lei não permite mais que nenhum instituto se crie no país. Sim. Ponto. Mas nós temos hoje um dos institutos que tem o maior índice de transparência do estado do Maranhão. Ganhou um prêmio como o segundo mais transparente do estado. E outra, o mais equilibrado economicamente. Hoje, se você vai, qualquer pessoa pode chegar no Instituto de Previdência de São Pedro dos Crentes e perguntar, quanto é que tem em caixa? Lá tem menos de 7 anos de vida e tem mais de 12 milhões em conta. Ponto. Outra coisa importante. Por que eu estou falando de instituto e inovação, Rogério? Olha o que significa para o servidor. Hoje, um professor, 40 horas, aposentado pelo regime geral, pelo INSS, ele ganha, no máximo, 4.500 a 5.000 reais bruto. Sabe quanto é que recebe um professor lá em São Pedro dos Crentes, aposentado com 40 horas pelo Instituto de Previdência criado por nós? Chuta aí, Rogério. 6.000. 12.600 reais. Você sabe, olha, Rogério, olha o ganho para um servidor. 12.600 reais. E toda vez que o servidor da ativa recebe um aumento, o servidor que está aposentado também está recebendo o mesmo valor. Isso é inovação, que naquela época ia me dar um pouco mais de dinheiro para investimentos na minha cidade como gestor. Mas que hoje é uma realidade espetacular para quem está
aposentado. E isso eu quero levar para todo o estado do Maranhão. Eu sei que meteram a mão, né, no Instituto de Previdência desse estado. Isso é sabido. Outro dia a Justiça até condenou o ministro, né, o ministro do Supremo Tribunal, né, e 24 horas depois o juiz que deu a canetada revogou. Sim. Revogou aquela ação, reconhecendo que tinha havido um desvio, uma má conduta lá dentro do Instituto de Previdência desse estado. Mas um dia o Laércio Bonfim vai ser governador desse estado e nós vamos abrir a caixa preta desse Instituto de Previdência desse estado e nós vamos sim sanar e fazer esse instituto grande. E vai contribuir também para as finanças desse estado, não tenho dúvida disso. Sem querer te corrigir, só uma dúvida. Eu tenho a impressão que essa questão, não tenho dúvida se foi do Instituto ou se foi da EMAP, o recurso da EMAP. Mas vamos deixar o pessoal que está assistindo pesquisar. Pronto. Porque eu também estou falando, mas não tenho certeza mas eu vou te provocar de novo com a questão do Iglesio, e aí eu vou somar mais uma pessoa, a Mical. Quando eu estava ontem pesquisando para a nossa conversa, me mandaram um vídeo teu falando, fazendo uma crítica a Mical, onde tu disseste que ela parecia a nota de R$3 por ser falsa. Não quero entrar nessa seara, mas queria te fazer uma pergunta. Sem dúvida nenhuma, não sou eu que acho, não. Inclusive, eu entrevistei o Márcio Gerri e o Otelino, e ambos fizeram referências ao teu nome, citando que pensam muito diferente de ti, mas que te identificam como um cara verdadeiro, de posição verdadeira, tu fala pela tua essência. E tu não acha que pode soar contraditório a Mical e o Iglesio, que se colocam como de direita, que se colocam e fazem muito questão do rótulo de bolsonaristas, eles fazerem parte de um governo comunista, que ele se elegeu pelo PSB, mas o Brandão foi 8 anos vice de um governador e eles comunista. E eles foram deputados no governo Flávio Dino também. E que faz questão, e não esconde de ninguém, o Brandão, de dizer que aliado do Lula é incondicional. Então eu queria te perguntar assim, isso não é um pouco de incoerência da parte deles? Como é que tu observa essa posição deles? Olha, como eu disse e repito, eu não vim aqui para polemizar, né, contra a própria direita, né, ou a dita direita. Como você mesmo falou, Rogério, as pessoas conseguem enxergar a essência da gente, sem precisar a gente estar denigrindo. Se eu disse isso em um certo momento contra a Mical, foi porque ela provocou, ela foi na minha cidade, subiu num palanque, falou mal de mim, né? E tá tudo gravado também, falou da minha vida pessoal, então, e eu pago muito caro pelas minhas palavras, por quê? Porque elas vêm de dentro. As pessoas, quando elas conseguem ouvir, e elas conseguem visualizar pelo olhar do político se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, se ele está tentando enganar o eleitor, e as pessoas conseguem enxergar no Laércio uma certa verdade, porque eu consigo falar de dentro para fora, do que eu sinto, do meu sentimento. E naquele momento, eu não retiro nada que eu disse, naquele momento foi a visão que eu tive, por isso que eu falei. E hoje em dia não é só falar, eu sou de direita, o povo está vendo, o povo não é burro. O povo não é burro. Eu entendo que quando a Iglesias disse o meu eleitorado está com o prefeito de São Luís, então eu posso ir com o prefeito de São Luís. Beleza, tranquilo, mas o eleitorado da capital, porque o eleitorado de direita mesmo reconhece quem é de direita e quem não é, quem porventura tenha votado nos projetos desse governo que tanto oprime o povo. Olha, ter votado no aumento de ICMS, tornado o ICMS do estado do Maranhão o maior do Brasil, vai pesar muito contra essas pessoas que se dizem de direita, que dão sustentação de um governo que já vem desde o Flávio Dino, também vai pesar muito. Não é só de dizer, eu sou de direita, não. Digo-se, vamos para outro campo. Vocês têm o eleitorado de vocês e tudo mais. Agora,
A direita não é burra. Eu digo para vocês, a direita não é burra. Reconheço que vocês têm um eleitorado de vocês, um eleitorado firme, que vão ser reeleitos com a maior facilidade do mundo. Eu reconheço isso porque eu ando pelo estado do Maranhão inteiro. Repito, não vou polemizar com eles de jeito nenhum, só que eu falo pela minha essência. E a minha essência não me deixa mentir. Laércio, a gente teve há pouco tempo, e eu estou falando aqui de todos, a Mical é uma pessoa que eu conheço, não tenho tanta proximidade, mas tem uma relação boa. O Iglesio às vezes hoje a gente pensa algumas coisas, a gente tem posições diferentes, mas é meu amigo também. Mas assim, quando eu fiz o podcast, tem uma coisa que eu acho que é importante, é tu passar a verdade. Então quando eu estou te fazendo as perguntas, não me olhe como se fosse aquela pegadinha para semear a discórdia, mas é porque assim, se a gente não faz essas perguntas, se eu não te perguntar, eu estou te perguntando o que as pessoas que conversam, que estão nos assistindo aqui, queriam te fazer, né? E eu acho, aí falando como político, acho um erro da direita, assim como tu falaste, deste exemplo do Chile, aqui no Maranhão também. Eu acho extremamente fragmentado. Brasil, né? Acho que o eleitorado do Maranhão, na sua essência, o de São Luís, sem dúvida nenhuma, é conservador, e acho que essa divisão acaba atrapalhando. Atrapalha muito. Né? Mas eu queria te perguntar de duas pessoas. De novo, uma provocaçãozinha. Esse de fato, eu não sei se essa é uma verdade ou se foi uma dessas tantas boatos que tem. O senador Roberto Rocha, falam, que ele foi o responsável por te tomar o PTB na época. E depois, mas durante a campanha, vocês estiveram juntos, eu acho que mas ele fez parte da chapa do Everton. Sim. Que teoricamente também ele contribuiu para a questão do Bolsonaro não te declarar um apoio aqui. Eles tinham proximidade, ele era senador. Não sei se é uma leitura errada minha, mas teve um áudio onde ele fez uma crítica a ti, pastor Bel e alguns pastores, sobre um evento que ia ter, que ele fez, não lembro, que falou inclusive que os pastores com Bel queriam extorquí-lo e que era um monte de doidinho. Isso aconteceu? Isso é uma coisa que passou? Como é que tu... Não, eu acho que esse vídeo, eu acho que é... Eu acho que era um áudio, né? Esse áudio, eu acho que é mais um fake, eu acho que isso não existiu. Não que eu me lembre. Com relação a Roberto, eu acho que essa questão dele ter jogado contra mim junto a Bolsonaro, eu acho que também é falácia, eu não quero acreditar nisso. A priori, o que eu vou carregar de Roberto é que Roberto foi um bom homem, né, comigo. Ele agiu com muita presteza durante a minha campanha, me ajudou na minha campanha de governador, e eu acho também que contribuí com a candidatura dele a senador na última eleição. E digo mais, acredito muito na eleição de Roberto senador, né? Por mais que algumas pessoas falem, mas eu ando pelo estado inteiro, e eu vejo com essa divisão de tantos nomes da esquerda ao Senado, e se configurar a não presença do governador na candidatura ao Senado, o Roberto vai ter uma grande chance, uma chance de ouro novamente de voltar ao Senado. Ele tem muita chance, porque o Roberto ele é reconhecido como um homem de direita, né, e que se continuar essa divisão, o Everton, Elisiane, Fufuca e tantos outros nomes que aparecem aí, o Roberto passa a ter uma chance, e uma grande chance, porque pode ter certeza que a direita vai votar no Roberto, e essa direita ela aumentou bastante, ela vai passar de 33%, não tenha dúvida, e passando, já foi 26% com o Bolsonaro em 22%, e se ela chegar a 33% e descarregar em cima de Roberto, e os senadores divididos do jeito que estão da esquerda, não tenha dúvida que Roberto tem uma grande chance. Ele teria
O Novo receberia ele? Por que não? Por que não? Receberia sim. Olha, as pessoas, como você disse, que Iglesias fala que a gente é de difícil. Não, nós somos de diálogo. Nós somos de diálogo, sim. Você está vendo, nós temos... Foi ele que disse, não foi eu, não. Não, eu entendo, eu conheço, mas a última vez que nós tivemos uma boa conversa foi essa semana. Conversamos por alguns minutos, né, através do WhatsApp, eu e Iglesio. A gente conversa, ao contrário de Mical, eu e Iglesio temos um bom diálogo. Eu sei qual é a visão dele, ele vem aqui e fala, mas não impede da gente conversar. Lógico. A gente conversa com todos e nós estamos preparados para receber qualquer um deles. Quem quiçá toda a direita tivesse com o Novo. Olha, eu entendo assim, a direita com o PL é dar o primeiro voto para o Maranhãozinho. É como se você de direita você da direita tem que saber que o teu voto vai servir primeiro para eleger o Maranhãozinho. Depois, o segundo, aí depois, se eleger o Maranhãozinho, teu voto vai servir de novo para eleger a Detinha. Depois é que teu voto pode servir para eleger alguém da direita ou eleger mais um da esquerda, que no caso seria o Pastor Gil. Não tenha dúvida disso. O teu voto no PL vai servir muito para Maranhãozinho e companhia. E todos no estado, nada contra a pessoa do político Maranhãozinho, mas todo mundo conhece o histórico do deputado, né? E sabe que nem o Bolsonaro conseguiu tirar o PL da mão dele. Por várias vezes o Bolsonaro tentou tirar das mãos dele. Se o Bolsonaro, que tu diz que segue cegamente, não conseguiu tirar e tentou tirar várias vezes do Maranhãozinho, é sinal de que o Bolsonaro não tem um Maranhãozinho com bons olhos. E mesmo assim, o teu voto vai servir primeiro para o Maranhãozinho, depois para a Detinha, depois para o Pastor Gil. Só então, se surgir uma quarta vaga, que teu voto de direita vai ser. Agora, se todo mundo tivesse no Novo, o teu primeiro voto ia servir para o teu candidato da direita, o teu segundo voto para o teu candidato da direita, o teu terceiro voto, sabe? Todas as vezes que teu voto fosse usado para eleger alguém, ele ia servir alguém da direita. Se todos nós estivéssemos unidos. Se todos nós estivéssemos unidos numa direita raiz. Agora, lembre, o Maranhãozinho é um homem muito esperto. E eu tenho que ver isso. Todo mundo ele tem os defeitos dele, mas é um homem muito inteligente. Ele consegue agregar, segurar o partido da direita, dito de direita, pega todos os nomes interessantes da direita, coloca todo mundo junto, e assim ele consegue convocar você, eleitor convicto da direita, bolsonarista roxo, que vai dar teu voto primeiro pro Maranhãozinho, depois pra Detinha, depois pro Pastor Gil. E só então é que vai servir pro teu candidato se surgir uma quarta vaga. Beleza, porque tu achas que... Porque o Bolsonaro é uma liderança fortíssima, né? Eu acho uma liderança popular nacional. Porque tu acha que ele não conseguiu tirar o PL, porque ele pediu a expulsão do Josimar, né? E por incrível que pareça, na época, inclusive, aqui na conversa com amigos, eu disse, olha, eu acho que essa parada aí, ele não ganha do Josimar, não. E não ganhou. Por que tu acredita isso aqui? Eu acho que é porque o Valdemar da Costa Neto é muito amigo do Josimar de Maranhãozinho. Eles têm uma amizade a longa data, e essa amizade é maior do que a amizade do Valdemar com o Bolsonaro. E ele é um homem de palavra, Valdemar, e é por isso que ele mantém o Josimar e não tira de jeito nenhum. Mas assim, todo mundo sabe por quê. E eu não vou falar porque eu não tenho um advogado suficiente, nem dinheiro suficiente para estar pagando. Mas todo mundo sabe. Dizer para quê? Falar para quê? É a realidade. Laércio, quando tu começaste, voltando agora para tua caminhada, quando tu começaste em 22, duas coisas, quem estava do teu lado nessa hora, e quando é que tu viste, porque tu tiveste mais de 850 mil votos, quando é que tu viu que tu tinha se tornado um nome estadual, no estado todo, teu nome estava... E assim, a gente tem que ressaltar, eu estava conversando com um amigo antes aqui, e falando o seguinte, sobre campanha.
sobre custo. A gente sabe hoje, infelizmente, as campanhas estão caríssimas, e eu até brinquei, não se zanguem comigo, eu disse assim, o que é mais caro na política não é a estrutura da campanha. A estrutura da campanha é uma coisa razoável. Caro mesmo é tu comprar pessoas. As pessoas são caras de ser comprado. E tu tiveste o mínimo para tu te movimentar no Estado. Quando é que tu viste que tu tinha tomado essa dimensão, teu nome, tua candidatura? Olha, Rogério, se as pesquisas tivessem mostrado a verdade uma semana antes da eleição, pode ter certeza que nós teríamos no segundo turno. Nós teríamos tido uma votação ainda maior. Não tenha dúvida disso, Rogério. O que impactou muito o nosso crescimento foi a visão das pesquisas. As pessoas são muito ligadas a pesquisas. O maranhense ainda tem aquela visão de que eu não quero perder meu voto, eu não quero, né, errar para votar, eu quero votar em quem vai ganhar. E dois anos depois ele não consegue mais dizer qual foi o deputado que ele votou, o vereador. Ele não consegue mais. Ele não consegue mais nem lembrar. Mas ele tem esse entendimento. E eu acredito assim, essa questão de visão, eu tive essa visão muito cedo. Rogério, eu cheguei numa cidade chamada Maracassumé, e foi a única cidade fora do sul do Maranhão, da região sul, que eu ganhei a eleição. A minha primeira visita a Maracassumé, Rogério, foi uma recepção 6h30 da noite. Uma recepção na porta da cidade, com uma multidão, Rogério. Isso faltando 1 ano para a eleição. 1 ano para a eleição. Eu cheguei na cidade de Pirapemas meio-dia. Meio-dia, eu cheguei na cidade de Pirapema com a multidão me acompanhando nas ruas daquela cidade, caminhando comigo do portal até o local do evento. Isso faltando 8 meses para a eleição. Rogério, eu vivi cenas lindíssimas, lindíssimas, né? E custo zero. Quantas e quantas vezes, meu pai do céu, quantas e quantas vezes as pessoas não me ajudavam, até na hora de pagar o hotel, né? Custo zero, e eu senti isso, eu senti aquele clamor em Pedreiras. Um mês antes da eleição, nós fizemos uma visita a Pedreiras que parou aquela cidade, Rogério. Eu sabia que nós estávamos muito maior. Eu fiz até uma pesquisa, pagamos uma pesquisa, e a pesquisa mostrou que a gente era o segundo colocado, isso 2 semanas antes do pleito. A gente era o segundo colocado. E o TRE autorizou, registrou a nossa pesquisa. Nós soltamos no horário eleitoral, porque não tinha mais. A gente soltou o filme do programa eleitoral daquele dia, a gente tinha que soltar cedo, né? Sim. Aí, daqui a pouco o Everton Rocha soube da notícia, entrou na justiça, mandou cancelar o registro o juiz entrou e cancelou. Lembra até o juiz tem até um filho que era ligado ao PDT, que era vereador aqui na cidade, e o juiz mandou, cancelar a nossa pesquisa, só que já tinha divulgado, a gente já tinha mandado para os meios de comunicação do estado inteiro. Como é que a gente ia brecar aquilo? E aí, meio-dia veio ao ar a notícia, o Laércio era o segundo colocado na pesquisa tal. E eu pago uma multa até hoje, dividi ela em 10 vezes, eu pago R$ 1.600 por mês. R$ 1.600 por mês que eu pago, eu dividi ela em 10 parcelas, dá 1.600 e alguma coisa, todo mês. Viu por que eu tenho que trabalhar em 6 cidades diferentes? Eu pago cerca de R$142 mil em multa, que dividido em tantas parcelas, já perfazem R$201 mil. E eu tenho pago todo mês. Né? E isso, por quê? Porque eu propaguei a verdade. E o que mais me dói é isso. Nós propagamos a verdade. Não, 7 dias depois, ou 15 dias depois, eu já mostrava que confirmava. Nós não estávamos dizendo que nós ganhávamos a eleição no primeiro turno. Não, nós dizíamos naquela época que a pesquisa mostrou. Nós contratamos a Paraná Pesquisa. Né? Nós juntamos todo o dinheirinho que nós tínhamos da campanha para pagar uma pesquisa. E aí o juiz mandou cancelar. Depois que o TRE deu o aval, estava tudo direitinho. O juiz achou um negócio lá, não sei o que foi que ele achou. E quem pagou a conta até hoje sou eu. Aliás, se tu fosse fazer uma análise hoje, o que tu acha assim, foi o teu maior acerto e teu maior erro em 22? Olha, eu não acho que eu tenha errado. Eu poderia ter
Eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse mais recursos, nós poderíamos ter feito muito mais. Muito mais. Recurso não é para comprar voto na minha maneira. Quem faz política como eu não quer recurso para comprar voto, mas para ser mais dinâmico, para dar mais dinâmica na campanha, para chegar a mais lugares. Eu não cheguei a todas as cidades, que eu não conseguia chegar a todos os lugares. Quando nós conseguimos avião, nós já estávamos no quente da campanha, já éramos o terceiro colocado, só estava faltando 15 dias para a eleição. Aí nós começamos a andar de avião, né? Agora, tem uma coisa, Rogério, que me chama a atenção. Quando aquela pesquisa saiu no Jornal Nacional, uma coisa que foi linda demais, sabe? Teu pai lá no interior do Piauí, numa cidade chamada Marcos Parente, num sertão, num povoado chamada Baixa do Rego, teu pai tá lá assistindo TV e o William Bonner diz assim: no Maranhão vai ter segundo turno, 8h30 da noite. Vê se não é emocionante. É isso que não tem preço, cara. No Maranhão vai ter segundo turno e vai se dar entre o governador Carlos Brandão e o Laésio Bonfim. Teu pai escutar isso não tem preço. Por que eu estou dizendo isso? Porque a única coisa que me traz assim uma sensação de que eu podia fazer mais foi nesse momento. Eu estava em cima de um trio na cidade de Imperatriz, fazendo a última carreata do dia, e aí aquela notícia saiu numa sexta-feira, e eu fico pensando, eu poderia ter dado um gás a mais, eu poderia ter ido no sábado, não era na sexta-feira, já era no sábado, no amanhecer já ia começar eu poderia ter ido mais além, mas também a justiça não deixava mais, né, a gente usar as redes sociais, propagar, mas eu pensava assim, eu podia ter feito um chamamento, uma convocação geral, assim, vamos pra rua, é pouquinho, porque eles fizeram isso, eles sabendo disso, o Brandão convocou todos os prefeitos naquele momento, abriu o cofre do Estado e disse, olha, nós temos uma chance ímpar de ganhar no primeiro turno. Uma certa vez, um homem lá de dentro, não vou dar o nome, um secretário do Brandão disse assim, Laésio, assim que terminou a eleição, ele veio lá para me conhecer e tinha que ser no hotel, não, dentro do quarto do hotel, ele não queria nem que ninguém fizesse. E ele entrou dentro do quarto do hotel e disse assim, Laésio, se eu imitar a voz dele, todo mundo vai desconfiar, então eu vou dizer nada. Esse Laésio... Não fala que ele quer ser deputado. Laésio, o Brandão estava com medo. Porque se vai para o segundo turno, já pensou, aquele deputado, ele deu o nome do deputado, aquele Júnior, como é o nome dele, o deputado federal, já pensou aquele monte de deputado botando a faca no pescoço do governador, pague minhas contas de campanha, senão nós não vamos para o segundo turno com você. E aquilo dali me chamou muita atenção. Eles sabiam. Eles acompanhavam de pesquisas, as pesquisas que eu tinha, era o mapa deles mesmo, porque a minha marqueteira na época tinha relação com os marqueteiros dele, e a gente conseguia ter um pouquinho de informação privilegiada. Então, eles fizeram o que eu não pude ter a oportunidade de fazer. Eu ia chamar a minha militância, eles chamaram os prefeitos, aí ficou mais fácil. Laésio, quando tu entraste na campanha, tu acreditava que tu tinha chance de vencer, ou tu... ali foi um primeiro, tu via ali como um primeiro passo de um projeto que ainda tá vivo em ti? Olha, Rogério, eu sou verdadeiro. Eu não posso mentir. Se disser que eu acreditava desde o início, não. Eu saí dali, eu disse, vou entrar para a história. Eu vou entrar para a história. Porque eu acho que o homem é isso, é história. Ele entra, é a história. O que vai ficar da gente é o nome, é aquela história que vai ficar para sempre. Eu escrevi meu nome para a história, para sempre. Eu vi meu pai chorando de felicidade quando o Bonner disse o meu nome no Jornal Nacional. Então, eu queria entrar para a história, eu queria fazer história, eu queria mostrar que você político, por mais pequeno que você seja, por mais pequeno que você acredite que seja, mas você pode ser o que você quiser, né, na política desse estado e do Brasil. Eu ainda sonho muito mais alto do que ser governador. Você pode ter certeza, se um dia você sonhar que o Laésio chegou a ser governador do Maranhão, pode ter certeza que nós vamos sonhando mais alto ainda, porque eu acho que política tem que ser feita assim. Para que ser prefeito de novo? Eu já vivi meu sonho de ser prefeito. Sabe? Agora eu sou um homem transformador de vidas. Eu sou um transformador de vidas. Eu queria entrar para a história. Depois eu fui acreditando, uma vez eu ouvi o Zema dizer assim, eu chegava nos lugares, tinha só 10 pessoas, e eu dizendo, olha, mais um dia nós vamos ser governador. Aí os assessores diziam assim, Zema, o senhor tem que dizer que vai ser governador, que acredita. Aí ele dizia, mas como é que eu ia acreditar se eu chegava numa cidade e tinha 4, 5 pessoas para me escutarem? E eu fiz muito isso.
Tinha muitos lugares que eu chegava e dizia assim, olha, o doutor Jacques já esteve bem aqui. E tinha tão poucas pessoas como o senhor tem hoje aqui. O Dino já fez esse mesmo percurso aqui, entrou naquela igreja e tinha menos pessoas do que o senhor tem aqui hoje, doutor. Por isso o senhor não deve parar de acreditar. E eu fui acreditando e chegou no final eu digo, dá, agora dá. Mas lá no início eu sabia que eu queria era fazer história. Hoje não. Eu sinto que dá. Eu sou um transformador de vida. Eu sei que posso fazer muito, muito, muito mais do que eu fiz como prefeito. Dá para fazer. Olha, eu fui um prefeito que já pensava na habitação. Acho que ninguém nem fala no habitacional no estado, nas campanhas. Ninguém fala nisso. Só quem falava nisso era o Laércio. Porque eu vivi o drama de querer ter uma casa própria quando criança, sonhava em ter uma casa. Então, e eu lembro quando eu te disse lá no começo, eu queria ser o prefeito que eu sonhava quando era criança. E eu quero ser o governador que eu sonhei quando eu era prefeito. E eu já sonhava, olha, quando vai falar em cartão postal negativo do Maranhão, já marca as palafitas. Aqui dali é um registro negativo. E nenhum prefeito, nenhum governador fala em habitacional nesse estado. Nós temos um déficit habitacional enorme no estado do Maranhão. E nós precisamos falar sobre isso. E quando prefeito, eu fui o prefeito que mais fez habitação em todo o estado do Maranhão, percentualmente falando. Nenhum prefeito pensou nisso. E os meus números falam mais que isso. Nós fizemos quase 15% das habitações novas em São Pedro dos Crentes. Você sabia, Rogério, que no último censo do IBGE, a cidade de São Pedro dos Crentes foi a que mais cresceu. Nós crescemos 25% na população. 25% de crescimento. Graças à iniciativa daquele prefeito, que abriu loteamentos, doava para quem não tinha o lote, doava material, fazia campanha para fazer a casa própria. E nós precisamos de um governador mais atuante no estado do Maranhão e com um olhar para a habitação. Lésio, o que tu diria para as pessoas que às vezes minimizam? Tem muitas coisas que tu está me falando aqui que eu não conhecia da tua gestão lá. E o que tu poderia dizer para as pessoas que minimizam essa tua experiência de gestão, dizendo que é um município muito pequeno e que não reflete, tu não teria experiência para fazer uma gestão do estado? Olha, eu sei que todo mundo fala, essa é uma realidade. As pessoas minimizam os outros porque talvez não tenha tanto poder, não vem de uma gestão de uma cidade grande. Mas olha, Rogério, o Fundeb que me oferecido é proporcionalmente oferecido ao mesmo prefeito da maior cidade desse estado. O FUS que me é oferecido é o mesmo percentualmente oferecido ao prefeito dessa cidade, sabe? As emendas parlamentares é que não são as mesmas, você entende? Mas o grau de exigência de um prefeito lá da cidade pequena é tão grande quanto da cidade grande, porque nós temos que passar tudo por um processo licitatório, sabe? Tudo nesse país é feito através de licitações. Gestão, eu sou um homem cristão, como eu te disse, e vou recitar, né? A palavra de Deus diz assim, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. É assim que eu vivo. Eu vivo assim. E qual o grau de instrução que você quer para o teu governador? O governador que está aí é médico veterinário e eu sou médico generalista e cirurgião geral. Tenho uma faculdade, tenho pós-graduação, tenho especializações. Já mostrei que posso, e fiz muito como prefeito de uma cidade pequena, tanto é. Olha, você que acha que nós não somos capazes de administrar um grande orçamento. Eu administrei o menor orçamento do estado e ganhei visibilidade em todo o país. Eu já fui nota, né, do UOL, do Globo.com, do G1 por várias vezes, com iniciativas, né? Até mesmo durante o Covid, eu fui o primeiro prefeito, né, a abrir as escolas. Quando a justiça diz, pode fazer comício, aí eu abri minhas escolas. O promotor me chamou, como é que você vai abrir as escolas? Eu digo, a senhora não mandou fazer comício? Por que eu não posso abrir uma escola? Mas é isso. E fomos notícia no UOL, no G1 e por aí vai. Não era desafiando. Nossa cidade foi uma das que tem menores mortalidades no país durante aquele estado, né, de exceção que nós vivemos em 2020, 2021 e 2022. Mas assim, inovação.
Nós somos capazes, sim. Nós já mostramos que somos capazes, né? Com iniciativas, inovações, né? Fazendo o dever de casa bem feito, né? Nós somos capazes, sim, de gerir esse estado e vamos mostrar que vamos fazer a diferença. O Laércio Bonfim será governador do estado do Maranhão e fará a maior gestão que esse estado já viu. E não vou precisar de 2 mandatos. Mas não, pelo contrário, nós vamos planejar esse estado para décadas e não para 4 anos, que esse é o maior erro de todos os gestores que passaram por esse estado. Eles planejam o estado pensando já na reeleição, pensando daqui a 4 anos. Eu tenho uma outra visão de gestão. Eu vejo o Tarcísio fazer uma licitação para um túnel que vai ficar pronto só em 2036, sendo que ele não vai mais ser governador. Tem obras lá que só vai acabar em 2042, ele não vai mais ser governador, nem que ele se reelegesse. Mas isso é pensar em ti, pensar no teu futuro e não pensar no meu futuro como governador. Nós temos que pensar no Maranhão. Você precisa eleger homens, gestores públicos que pensem no amanhã. Porque se nós continuarmos pensando só em 4 anos, nós vamos viver o drama que nós vivemos hoje. Só consertar as estradas quando estiver no período eleitoral. Só consertar as escolas quando estiver no período eleitoral. Só dar aumento, só fazer concurso no período eleitoral. Nós precisamos de um governador durante 4 anos e que pense durante 40 anos pela frente. Laércio, tu tá muito firme no teu discurso de candidato a governador. Mas tu, de alguma maneira, tu será candidato de qualquer maneira, tu conversa com outros candidatos, tu vislumbra uma possível aliança com algum dos pré-candidatos aí colocados? Olha, com os pré-candidatos aí colocados, é impossível ter algum tipo de aliança. É impossível. Com esses pré-candidatos que estão colocados. Escutem, nós estamos abertos ao diálogo. Eu seria imaturo e seria bobo de dizer que não reconheço. O líder das pesquisas nunca falou que é pré-candidato. Mas eu também faço pesquisa. E eu sei que o povo está louco para ver uma união entre o norte e o sul e o norte. Então, escute, Brandão. Você não vai fazer sucessor nesse estado de novo, não. Porque esse estado, ele se cansou desse negócio de capitanias hereditárias, de famílias que se perpetuam no poder. Não, esse estado se cansou. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai haver sim essa união entre o norte e o sul e vai acabar de vez com esse domínio territorial que estão tentando fazer no estado do Maranhão. Então eu vou entender que como o Brad não se lançou, ele não está no rol dos pré-candidatos. Sim. Tu vislumbra a possibilidade de uma união com o Brad, então? Olha, na tua cabeça é possível? Nada é impossível, mas eu sei que se... eu sou um homem aberto ao diálogo. Eu sei que se ele tiver coragem de se colocar à disposição para lutar por esse estado, nós vamos conseguir derrotar, né? E não não estou dizendo que ele se colocando, olha, não é se ele se colocar a candidato a governador, nós vamos fazer, se ele se colocar a candidato a governador, nós vamos, consequentemente, levar essa eleição para o segundo turno, e isso é muito bom para as oposições. Nós vamos levar essa eleição para o segundo turno e vamos derrotar o Brandão, não tenha dúvida disso. Mas ele também pode ajudar de outras formas. A gente vê também que todos os governadores que já se elegeram governadores contra o sistema aqui nesse estado, eles venceram da seguinte forma: eles tinham a prefeitura de São Luís na retaguarda. Foi assim com Jackson Lago, foi assim com o Flávio Dino. A história mostra isso. Então, a prefeitura de São Luís é muito importante para derrotar o sistema. E eu sonho sim da gente dialogar, chegar num denominador comum, porque é isso que o povo quer. O povo quer que haja uma união entre o norte e o sul e o norte. Como se dará essa união? O futuro vai dizer. Agora, digo para você, o projeto não é para si, não é para mim. O projeto maior é para o estado do Maranhão.
e tudo que tiver ao meu alcance. E, da minha parte, não faltará diálogo, em forma alguma, de forma alguma. Coragem, nós já mostramos que temos mais do que suficiente. Gestão, nós já mostramos que podemos fazer, tanto numa pequena como numa grande. E nós vamos para frente. E, Laércio, quem tu consideras? Porque eu vejo que hoje é possível que vocês componham, você e o Braide, e acho que e aí eu te falo como espectador, eu acho que é uma união que muitos desejam. Tu fala do Sul e do Norte, acho que teria até uma liga maior, porque também se fala de uma união de Felipe, do grupo de Felipe Camarão, com o Braide. Algumas pessoas acham que não é possível, porque na hora que tu vai fazer uma união sempre tem o ganho e a perda. E algumas pessoas analisam que a união com o grupo do Felipe, o Braide perderia mais do que ganharia. E teoricamente contigo ganhariam mais, somaria mais, porque o perfil do eleitorado de vocês é mais parecido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para derrotar um candidato do governador, Brandão, sobrinho dele, que tudo indica que vai ser Orleans o candidato, passa na tua cabeça a possibilidade de compor uma chapa onde estaria Braide, você e Felipe? Rogério, na política a gente não pode dizer nunca, né? Nunca, a gente não pode dizer nunca, de jeito nenhum. Como eu te disse, eu faço política não é para mim, mas é para o próximo. Eu vejo o Maranhão um estado muito, muito rico. Tanto é que você pode olhar, né? Olha para todo... O povo é que está empobrecido, mas quem faz política são todos muito abastados, economicamente falando. Mas eu vejo que pessoas desprovidas desse olhar, né, maquiavélico de querer ganhar ou se enriquecer é que podem dar um futuro melhor para esse estado e mudar essa realidade. Então, se as pessoas conseguirem, né, retirarem de si esse ego e sentarem e conversarem, por que não? Por que não? Né? Por que não? Agora, o projeto Laésio Bonfim, ele é um projeto pautado, posto. Hoje nós não temos aquela dificuldade de 22, nós temos um partido que, se você prestar atenção, eu sou o maior nome do partido hoje em dia na disputa estadual, entre todos os estados do país. Nenhum outro estado, o Novo, tem um candidato tão competitivo quanto no Maranhão. Nem em Minas Gerais nós vamos ter um candidato a governador, né? E hoje, você pode ter certeza, nós vamos ter sim estrutura para sermos candidatos ao governo do estado, dado por esse partido, o Partido Novo. E não precisamos ficar submissos a B ou C, não. Agora, lembre, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós vamos abrir o diálogo. Agora, nós e o vice-governador é muito, mas muito difícil, para não dizer impossível. São dois pensamentos diferentes, essências diferentes, né? Projetos diferentes, e nós estamos em dois polos diferentes. Então, seria muito difícil. Já essa união que o povo tanto deseja, pode ter certeza que nós estamos buscando essa união que vai dar a vitória não ao Laésio ou ao prefeito, mas ao Maranhão como um todo. Mas tu acha que hoje tu tens condições partidárias, condições políticas e de grupo para também, se essa união não acontecer, não chegar no denominador, se tu tem condições de ir até o fim. Até o fim. Não tenha dúvida disso.
e disputar e fazer uma campanha muito bonita. Olha, se nós empolgamos em 2022 com aquilo que a gente tinha feito, aquilo que a gente fez, não desapareceu. Não desapareceu. Nada daquilo que a gente fez desapareceu, está lá, presente, na história. Nós fizemos, olha, eu costumo dizer, nós fizemos uma gestão tão bonita na saúde, Rogério, que eu posso dizer, e ninguém na contesta no Sul, que a cidade de São Pedro dos Crentes, que tem 7 mil habitantes, operou muito mais pessoas vindo de Imperatriz, que tem 400 mil habitantes, do que o inverso. Eu posso abrir a boca e dizer, a prefeitura não, a saúde de São Pedro dos Crentes operou muito mais pessoas de Balsas do que Balsas operou pessoas de São Pedro dos Crentes. Você sabe o que é isso, cara? É colocar uma roda grande dentro da roda pequena. Isso é gestão. Gestão de dinheiro público. Me dá a graça de dizer que nós conseguimos colocar dinheiro, né, para suprir as necessidades da população de Balsas, de Imperatriz, mais do que o contrário. Isso é fazer gestão. Gestão. E é isso que está faltando para o Maranhão. É isso que está faltando para o Maranhão. E digo mais, só já que nós falamos de saúde, eu vou dizer algo que eu não posso perder, que é uma oportunidade ímpar que você está me dando. Os meios de comunicação do Estado, eles se fecham para o Laésio Bonfim. Nem todo dia eu tenho essa oportunidade. Eu rodei 10, 12 horas dentro do ônibus para vir te dar essa entrevista contigo, fazer essa entrevista contigo, porque para mim é importante falar, que as pessoas conheçam. Olha, nós temos um projeto lindo para a saúde desse Estado. E eu vou dar só um pouquinho dessa coisa. Nós vamos ter a tabela SUS do Maranhão, que vai complementar a tabela SUS nacional. Primeiro, nós vamos começar pela oncologia, depois pela ortopedia e por aí vai. E vamos alcançar todas as especialidades médicas no estado do Maranhão, fazendo com que o nosso povo possa ser melhor atendido por um profissional que esteja trabalhando com mais alegria ainda, porque vai receber um pouquinho a mais do que de costume. Assim como é a tabela de São Paulo, nós vamos proporcionar uma tabela SUS, né, para o estado do Maranhão, diferenciada, que é um desejo da classe que faz saúde nesse estado há muitos e muitos anos. E vamos começar pela oncologia. Mas assim, nós vamos fazer a diferença usando a gestão como patamar da nossa administração. Não tenha dúvida disso. Eu vi há pouco tempo uma notícia de uma ação que corre contra ti, que teria tido uma movimentação agora. Aí eu queria te fazer 2 perguntas. Tu, sem dúvida nenhuma, tu é um político que incomoda os grupos tradicionais. Tu acha que essa ação, ela, nesse momento, ela tem um intuito de atrapalhar a tua campanha ou de impedir que tu seja candidato, apesar do seguinte, quando fala, que às vezes a gente tem mania de ler só a manchete, você não lê a matéria e aí a gente fica com a informação falsa, na verdade. Mas tu acha que existe algum movimento para que tentem barrar a tua candidatura? Rogério, primeiro, vamos entender. Desculpa, por que eu disse que é falso? Porque quando dizem da ação, quando tu vê a manchete diz, se essa ação, se o Laésio for condenado, ele fique inelegível. E aí depois tu vai ler assim, pode deixar de inelegível. Que são coisas diferentes. Rogério, eu acho que eu acredito muito na justiça. Acredito na justiça, principalmente na justiça maranhense. Eu acho que vai ser, se fizerem isso, vai ser assim, é um tapa na cara até da própria justiça se algum desembargador resolver fazer isso. Porque, olha, tá na cara que é algo político. Só anda em tempos eleitorais. Por que não julgaram o Laésio há 4, há 5, há 6 anos atrás? Porque isso daí já vem rolando desde 2018. 2018 para 2025 são o quê? 7 anos? Por que nunca julgaram? Só tivemos uma audiência. A princípio me acusavam de ter desviado 45 milhões de um orçamento que era só de 17 milhões ao ano. E me acusaram de desviar. A primeira acusação do Procurador-Geral do Estado
era de que eu tinha desviado 45 milhões de um orçamento que era de 17 milhões. Aí pronto, já era um absurdo. Aí eu fiz um vídeo, desmoralizei ele e ele recuou. Rogério, você já ouviu falar de uma ação que já passou 4 procuradores e todos os 4 se disseram impedidos? Sabe por que essa ação nunca andou? Porque todos os 4 se disseram impedidos. Um procurador, quando ele diz que está impedido, ele não precisa dizer por que ele é impedido. O juiz não. Se o juiz disser que está impedido de julgar alguém, ele tem que dizer, é porque é meu primo, porque é meu parente, porque é meu conhecido, é meu vizinho, isso, aquilo, outro. Mas o procurador não. O procurador não precisa dizer. E 4 procuradores passaram por esse processo e todos se julgaram impedidos. Não tem movimentação no processo. Por quê? Porque os procuradores não movimentam o processo, porque veem que o processo é político. Sabe qual é a acusação que estão me fazendo, que estão tentando? Deixa eu te dizer, não é mais pelo desvio de tantos milhões, não, porque eles disseram que é impossível emplacar um negócio desse. Seria burrice tentar emplacar um negócio. Sabe qual é a acusação, Rogério? Eu vou te dizer, pasmo. É uma acusação ambiental. Diz que eu acumulei diesel em containers em locais indevidos. Que eu estoquei combustível. Pronto. A ação diz, é uma ação ambiental, contra o meio ambiente. Que eu estoquei em container, que podia ter vazado para o meio ambiente. Isso é um crime federal, não é um crime da alçada estadual. Para começo de conversa. E o outro crime é que diz que eu mexi numa licitação para beneficiar alguém. Só que eles não tiveram a ideia ainda, eles não pensaram ainda. Sabe quem é alguém que eles disseram que eu beneficiei? O meu adversário político. Sabe quem foi que ganhou a licitação? Só para ter ideia. Quem ganhou a licitação foi o meu adversário político. Já pensou? Eu mexer numa licitação para teu adversário ganhar. Para meu adversário ganhar. Porque só tem um posto de combustível, só tinha 2 postos de combustível na cidade. Sim. Aí um posto disse que desistiu da licitação. Aí depois tiveram uma nova licitação. E quem ganhou a licitação foi o meu adversário político. Até hoje, o meu adversário político. Coitado. E ele está na mesma situação, se defendendo, né, de algo que é um absurdo. Como é que eu vou mexer na licitação para beneficiar o meu adversário? Então, a ação toda é um absurdo. Aí agora chegou no Tribunal de Justiça, teve uma movimentação, realmente. Diz que está em segredo de justiça? Não sei. Mas teve uma movimentação. A movimentação é que o Ministério Público se movimentou dizendo o seguinte, que não é da competência do Tribunal de Justiça aquela ação no momento. É para voltar lá para a primeira instância. Sabe? Essa é a movimentação. Ou seja, fica mais difícil ainda eles provocarem a inelegibilidade do Laércio Bonfim. Coisa de Deus. Mas é importante dizer isso, porque se a gente não tem... E eu sei exatamente o que tu passa, Laércio, porque assim, minha vida inteira eu sempre vivi em política. Nasci na política e durante um período muito longo nós sempre fomos oposição. Então eu sei o que é chegar no interior, as pessoas não quererem te receber, o prefeito se esconder. Apesar de em algum momento, às vezes, ele já ter sido teu aliado, as pessoas fecharem a porta com medo. E às vezes não é porque não gostam de ti, é porque elas têm medo da retaliação. De falar para meia dúzia, eu estava falando comigo aqui antes da gente começar, sobre campanha e tal, e eu disse que muitas vezes eu viajei com meu tio na época, cafeteira, e muitas vezes a gente falou para 10, 15, 20 pessoas. E isso aí não reflete, uma reunião não reflete exatamente o sentimento do eleitor. Não reflete. Não. Porque às vezes ele serve muito hoje, muita gente, para rede social. Eu te dou um exemplo vivo disso. Eu cheguei na cidade de Zedoca, tinha 4 pessoas para me ouvir. 4. E eu liguei o microfone, era 9 horas da noite. A única visita que eu fiz a Zedoca. Agora, Rogério, imagina, qual foi a minha votação em Zedoca? Não sei. 4.500 votos. E eu fui lá essa noite e tinha 4 pessoas me aguardando. Isso é prova de que não é esse público que faz a diferença, mas o conhecimento, né? E a rede social tem impulsionado muito isso. E nos faz acreditar cada vez mais de que investir nas redes sociais é chegar naquela casa onde tu não pode entrar hoje. Naquela pessoa que não pode te ouvir na praça pública, né?
sem tu sair da tua casa, tu pode fazer política hoje em dia, a nível estadual, a nível nacional. É a possibilidade não sei se, de socializar a comunicação. Se a gente for voltar ao tempo, Laércio, tu vai ver o seguinte, todos os grandes, que eu te diria, grandes grupos políticos que dominaram a política, principalmente no Nordeste, detinham o poder, os meios de comunicação. O Sarney dominou muito tempo a política do Maranhão, ele dominava as comunicações. O Antônio Carlos Magalhães na Bahia, o Jader no Pará. E aí a gente vai ver vários exemplos com isso. Com a questão da rede social, isso muda. O Gereissati no Ceará. A gente vê isso. Eu vou te dar um exemplo aqui do Braide, por exemplo. O Braide, que era de São Luís, hoje ele está sendo conhecido lá em São Pedro dos Crentes, lá em São Raimundo das Mangabeiras, que antigamente, como ficam distantes, tem ele teria dificuldade de se comunicar. Assim como tu, vem lá de São Pedro dos Crentes e chega aqui em São Luís e as pessoas têm acesso à tua pessoa, à tua gestão, à tua política, aos teus pensamentos. Isso é muito importante. Laércio, eu queria te agradecer aqui, tua presença, porque eu sei que tu vem para cá e tu tem compromisso, a gente podia conversar muito mais, mas eu queria te colocar uma coisa. Se teve alguma pergunta que tu queria responder que eu não respondi, que eu não te fiz, e a outra era o que tu faria para melhorar a vida do maranhense? Olha, Rogério, tem muitas perguntas que a gente poderia responder. Nós poderíamos passar o dia todo aqui falando de gestão, sobre o que fizemos com a iluminação pública, sobre o que fizemos com a infraestrutura, sabe, muitas e muitas inovações que a gente fez como prefeito. A gente podia passar o dia todo aqui falando sobre uma gestão que a gente fez. Mas o importante é a oportunidade que você me deu de falar no teu programa. Dizer o seguinte, que nós temos, eu sei o quanto esse estado é rico, por isso que eu continuo aqui. Eu vim de um estado tão pobre, e que se coloca hoje em dia à frente do estado do Maranhão em riquezas, por incrível que pareça. Eu fui uma criança que cresceu sem uma quantidade X de proteína. Eu pensava que eu era magro, tão magro, era porque era genética, era porque faltava proteína, não comia o suficiente daquelas proteínas que me eram necessárias, não bebia o suficiente porque tinha dificuldade até com a água. Eu sei o que era viver num estado pobre, né? Aí eu venho para o estado do Maranhão, estado riquíssimo, riquíssimo. Se produz soja nesse estado de norte a sul, até Chapadinha, passa pelo Médio Sertão, Passagem Franca, hoje se produz grãos e mesmo assim o Maranhão ainda é o 11º em produção de grãos. O 10º colocado é o Piauí, que só produz no sul. Então, nós precisamos dar um salto de qualidade em tudo nesse estado, desde a produção até a divisão daquilo que a gente produz. Nós temos um estado riquíssimo e eu sei o quanto que ele é rico. Não só na produção de grãos, nós temos um porto espetacular. Nós temos uma área de turismo que ninguém mais no mundo tem, não é só no Brasil, mas no mundo, e que não está explorado devidamente, mas que deve ser explorado para que esse estado dê um boom, né? Dê um boom. Hoje nós somos o 4º estado do Nordeste em arrecadação. E somos o último em divisão dessa arrecadação. Não chega para a nossa população aquilo que lhe é de direito. Mas os políticos continuam no enriquecimento sem fim. Todo mundo que entra aqui é desse jeito. Um exemplo clássico, outro dia eu estava vendo uma matéria em que um político que é vereador dessa cidade passou de 17 mil reais, né, numa declaração de renda, em 4 anos depois, na próxima declaração de renda, já era milionário. Então, coisas que só acontecem num estado que é riquíssimo, mas que tem seu povo empobrecido, né, e de propósito. E nós precisamos mudar essa realidade. Nós estamos nas nossas redes sociais impulsionando justamente essa semana essa questão do nosso orçamento, que é muito mal aplicado. Nós temos o 4º maior orçamento do Nordeste, nós temos um orçamento de 34 bilhões,
15 bilhões só de arrecadação de ICMS, mas uma distribuição horrenda e horrível, né? E que nós precisamos sim fazer muito mais. E nós convido você que vai me ouvir a assistir também às nossas redes sociais. Você vai ver como que nós vamos fazer quando chegarmos ao governo do estado com esse orçamento, incrementando políticas públicas que cheguem realmente a quem de direito. Você. Lézio, aqui a nossa conversa está boa, eu acho que a gente já está com o tempo estendido, eu sei que tu tem muitos compromissos, mas eu queria agradecer muito, muito tua presença aqui. Eu não sei se tu chegaste a ver, mas eu te mandei, eu não te conhecia, te mandei uma mensagem uma vez no Instagram. Não sei se tu chegou a ver, te convidando para vir participar do programa. E assim, e eu fiquei extremamente satisfeito. Tem mais ou menos um mês, é porque tu tem essa questão da tua agenda, e até brincando aqui que tu tem poucos dias na semana livre. Então a gente já tinha combinado mais 2 vezes e acabou não dando certo, porque tu não conseguiste vir e tudo, mas no dia que eu recebi um comunicado que eu falei com o Neto, e ele me disse que da tua disponibilidade, eu fiquei extremamente feliz, porque assim, o meu intuito aqui é a gente dar oportunidade para todo mundo poder falar. Então, às vezes, tem algumas pessoas que, por questões políticas, a gente sabe como funciona aqui, tem certa restrição nos meios de comunicação. Como aqui não é um meio de comunicação, não é um meio para eu ganhar dinheiro, é um meio para fazer uma coisa que eu gosto demais, que é conversar, e principalmente conversar política. Isso eu me acostumei desde criança, eu era pequeno, e eu morava com meu tio, com cafeteira, então de noite era assim, tinha um jantar e tudo, a gente já ia pro terraço e ficava conversando, e aí vinha todos esses políticos da velha guarda, era o cafeteiro, o Jackson, e ficavam conversando, e eu sentado lá criança, ouvindo. E eu peguei o gosto até hoje, eu gosto de ouvir, de conversar política, que é meu vício. Rogério, eu sou extremamente grato pelo convite, eu fico grato demais, eu fiquei muito feliz quando me disseram, olha, vamos fazer o programa lá com o Rogério. E assim, era o que eu mais queria na vida, né? Era essa questão de ser um político, né? Eu queria ser político, eu queria viver essa questão, e hoje eu vivo, e vivo intensamente. Fico muito feliz em estar proporcionando essa entrevista no teu programa, porque você é uma figura que a história passou também na tua casa. Tu escutou a história do Maranhão e tu vivenciou a história do Maranhão, né? E eu tinha muito, e a alegria minha é essa, de ouvir e fazer política. Não só de trabalhar, mas de fazer política. Eu acho que a política bem usada por bem, ela transforma vidas, e é isso que eu acredito. E eu sei que você teve uma escola, e uma escola que transformou muitas vidas, e eu fico muito grato a Deus em poder estar nesse momento compartilhando esse dia contigo. Te agradeço, e eu, assim, só para a gente ir caminhando para o final, quando tu estava me contando da tua gestão, de que tu valorizaste, eu também me lembrei muito da história do meu tio, porque ele ficou muito reconhecido aqui em 2 segmentos: valorização dos professores, valorização dos funcionários públicos, e ele criou uma história baseada basicamente na educação. Na época, hoje não existe mais, mas era uma coisa chamada Bolsa de Estudo. Então aconteceu, Led, uma vez eu chegar em Brasília, no hotel, tinha uma pessoa que trabalhava lá, e foi até no quarto, ele era senador, eu trabalhava com ele, morava nesse flat. E aí a pessoa foi dizer que era do Maranhão e tinha agradecido e queria agradecer porque ele estudou com bolsa de estudo. No dia do velório dele, foi um procurador lá, e eu achei que ele tinha ido no velório porque eu era deputado, porque ele era procurador, por uma questão de social, né? Porque eram autoridades e ele foi lá. Mas não foi um negócio que me emocionou muito. Ou ainda tinha mais, ele era vizinho da minha prima, filha do cafeteiro. Mas ele foi lá, não foi por isso não. É porque ele estudou também com bolsa de estudo. Ele era de uma família humilde, teve a possibilidade de estudar, ter uma boa educação por isso. Então eu acho que essas aí são coisas que a gente planta, que tu vai colher pro resto da vida. É isso que fica. É isso que fica. É a história que fica. E histórias bonitas como essa daqui não tem preço.
Não tem preço. Pessoal, eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer ao nosso convidado. Foi um prazer muito grande te conhecer, Laércio. Prazer Obrigado pela entrevista. Aí eu queria agradecer aqui a minha equipe, um amigo que tem me ajudado demais, o Beneilton, que desde que a gente começou esse projeto aqui, ele está comigo. Tudo bem, tem um salário alto, né, bem remunerado, mas brincadeira, é um cara assim que eu conheci não tem muito tempo, mas tem sido um grande parceiro, tem sido um grande colaborador. Ele é uma pessoa que entende muito de comunicação, de rede social, então assim, eu queria agradecer a ele e a todos que me ajudam aqui, agradecer minha mãe também, que é meu pai já faleceu, mas é minha mãe patrocinadora, né? Até os adesivos assim, o Beneilton até falou, isso aqui é coisa de vó, né? Ele disse, quem fez? Eu disse, não, foi minha mãe. Isso não é mãe, isso é coisa de vó. Então agradecer a todos que estão participando, principalmente quando eu comecei, YouTube era um canal que eu não tinha, não era nem costumava assistir tanto. E ontem a gente chegou em 60 dias a 1.000 inscritos no nosso canal. Aí eu queria agradecer muito a todas essas pessoas que estão lá, pedir para você ir lá se inscrever no nosso canal, me seguir no Instagram, @Rogério Cafeteira, e seguir o Laésio. Laésio Bonfim Oficial. E eu vou pedir para a gente colocar no vídeo, para a gente fazer, porque é importante você dar a oportunidade de ouvir a pessoa, conhecê-la e ouvir suas propostas. Então, Laésio, muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos que têm contribuído com o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Um abração a todos e muito obrigado pelo convite, viu, Rogério? Foi um prazer fazer teu programa. Muito obrigado.